Oi meninas, tudo bem? Acredito que muitas de vocês já me conhecem. Meu nome é Amanda, sou psicóloga do projeto Gerando Laços de Amor e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre uma emoção que muitas pessoas vêm sentindo com uma certa maior frequência, principalmente devido ao momento que nós estamos passando, né? Esse período difícil de pandemia, que é a ansiedade. Bom, eu gravei esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os sintomas e também dar algumas dicas de estratégias que podem ajudar a diminuir a ansiedade, tá bom? Bom, gente, como eu falei no começo do vídeo, a ansiedade, ela é uma emoção e é normal, natural sentirmos ansiedade. Assim como sentimos tristeza, alegria, raiva, sentimos ansiedade também. Então, todo ser humano tem ansiedade, em algum momento vai ter ansiedade, né? Geralmente, a ansiedade, ela vem acompanhada de uma outra emoção que é o medo. Porém, são duas coisas diferentes, tá? A ansiedade, ela está ligada ao futuro. Ela é uma apreensão, uma tensão de algo que nem aconteceu e que pode nem acontecer. Ela vem como uma forma de prever e de antecipar algo, né? Então, a ansiedade nos leva, por exemplo, a ter imaginação. A gente começa a imaginar como vai acontecer determinada coisa, começa a imaginar como que vai ser algo que nem ainda aconteceu. O que muitas pessoas não sabem é que a ansiedade, ela é importante para a nossa sobrevivência, ela é importante para algumas questões do dia a dia, assim como alguns acontecimentos. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que muito provavelmente gera ansiedade, né? Que é a entrevista de emprego. Vamos supor que eu tenho uma entrevista de emprego marcada para a semana que vem, daqui a uma semana. Mas hoje mesmo eu já começo a sentir ansiedade, começo a ter alguns sintomas de ansiedade, sinais de ansiedade. Então, eu já começo a pensar em como vai ser essa entrevista, se eu vou dar conta de fazer essa entrevista, se eu vou ser capaz de fazer, o que vai acontecer se eu não passar nessa entrevista, como que eu vou reagir. Então, é uma ansiedade, gente, normal, natural de sentir, até porque é algo novo, né? Algo que vai vir a acontecer. Então, é uma ansiedade que provavelmente vai fazer com que eu entre em ação, com que eu reaja. Se eu sei que eu tenho uma entrevista marcada para a semana que vem, muito provavelmente eu comece a procurar vídeos falando sobre entrevistas de emprego, como se comportar durante uma entrevista. Eu comece a estudar sobre o local que muito provavelmente eu possa vir trabalhar. Então, essa ansiedade, ela está me impulsionando. É uma ansiedade que está me fazendo entrar em ação e a reagir, que está me movimentando. Já o medo, gente, o medo ele está ligado ao presente e é uma resposta frente a um perigo real. Por exemplo, ter medo de cobra, ter medo de barata, ter medo de rato, ter medo de aranha, ter medo de altura, de água. Então, realmente existe o medo, ele realmente está presente, né? Um exemplo que eu posso usar, onde a ansiedade e o medo estão juntos, é como, por exemplo, vamos supor que eu tenha medo de cobra e eu marquei de ir no zoológico com alguns amigos amanhã à tarde e provavelmente no zoológico tenha cobra, né? Então, o meu medo de cobra, ele é real, ele realmente existe porque eu realmente tenho medo de cobra. E eu começo a me sentir ansiosa hoje mesmo, porque eu sei que eu posso encontrar uma cobra amanhã. Mas essa ansiedade, ela vai estar me preparando para amanhã, vai estar me preparando para lidar caso eu encontre uma cobra amanhã. Então, é uma ansiedade normal, uma ansiedade natural. Mas, gente, é muito importante observar e prestar atenção quando a ansiedade está excessiva, quando ela está em um nível alto, né? Ao ponto de ter preocupações, até mesmo em situações que não precisam ter preocupações, ao ponto de começar a prejudicar na qualidade de vida, na rotina, ao invés de estar movimentando, fazer com que a pessoa haja, que a pessoa tenha uma reação, ela leva a pessoa a paralisar,
não consegue lidar com essa ansiedade, não consegue lidar com esses sintomas, não consegue retomar o equilíbrio ao estado anterior. Então, aí já não se trata mais de uma ansiedade natural e saudável. Então, é diferente daquela ansiedade em que a gente consegue lidar com ela, lidar com os sintomas, a gente consegue voltar ao nosso estado anterior, que tem uma curta duração, que é proporcional à situação. Então, nesses casos, gente, é muito importante procurar a ajuda de um profissional, como por exemplo, psicólogo, porque ele vai te ajudar a lidar com essa situação, né? Com essa ansiedade. Ele vai te ajudar a identificar as causas dessa ansiedade, como lidar com ela, a reconhecer as emoções e os comportamentos que estão causando essa ansiedade, que vem dificultando a vida. Enfim, todos temos um pouco de ansiedade, como eu falei, é normal, é natural, é saudável, mas quando essa ansiedade começa a prejudicar, começa a trazer prejuízos e danos para a vida, ela já passa a não ser mais saudável e não ser mais natural. Então é necessário buscar ajuda sim, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E quero lembrar também que cada caso é um caso. A gente tem ansiedade, mas cada um responde de uma maneira para essa ansiedade. O motivo da minha ansiedade pode ser o mesmo que o seu, porém eu respondo de uma maneira e você responde de outra. Então o tratamento vai ser totalmente diferente. Então é muito importante procurar uma ajuda profissional, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho, como eu disse, sobre os sintomas e também dar algumas dicas e estratégias de como diminuir a ansiedade. Até o próximo!